Aí. Então, vamos lá. Então, para a gente dar continuidade ao TCC 2, como eu havia falado com vocês lá no início do semestre, essa fase vocês têm a parte escrita, que é a parte em que o tutor online, né, o orientador de vocês no seu TCC vai corrigir, vai pontuar em 6.000 pontos. Então, vocês ainda têm o envio da atividade 3 ainda, né? E aí, no final, vocês têm que fazer uma apresentação para a banca, que aí eu e o professor Eduardo vamos selecionar essa banca e dividir vocês, né, com esses professores, esses profissionais que vão estar avaliando o trabalho de vocês. Então, hoje, o nosso objetivo da reunião hoje é mostrar para vocês como que vai ser essa apresentação. Então, vocês vão ter que, como eu tinha falado no início, vocês vão ter que gravar essa apresentação, aí seja no Teams, seja no Zoom, seja em qualquer outro aplicativo, não, como é que fala? Não, algum outro. Você está sem microfone. Plataforma. Em outra plataforma. Aí vocês vão salvar o link, vai criar um link, né? Vai salvar esse vídeo no YouTube e vocês vão disponibilizar para a gente só o link do YouTube dessa gravação que vocês vão fazer. E aí a gente manda, então o processo é esse: a gente dá uma data limite para vocês, vocês vão enviar esse link para a gente, e aí a gente envia a apresentação de vocês para a banca tem alguns dias para fazer essa avaliação, aí eles vão fazer, não tem, né, como é esse tipo de avaliação, como esse tipo de defesa do TCC, não tem essa parte de discussão, né, de fazer pergunta e resposta. Então, a banca avalia, ela tem, então, um formulário que ela preenche, e aí eles mandam as correções e as sugestões para o trabalho de vocês. Aí depois eles mandam de volta para a gente, eu e o professor Eduardo, a gente organiza isso e envia para vocês esse retorno que a banca dá com o objetivo assim de melhoria do trabalho de vocês. Como eu havia dito, o modelo do TCC é um pouco diferente desse que vocês fazem em capítulos, como é o modelo do Pitágoras, né, da revisão bibliográfica. Então, vocês escrevem lá a introdução, os capítulos e tal. Então, na apresentação para a banca, a gente solicita esse modelo, é um modelo um pouco diferente do que vocês escreveram. O conteúdo é o mesmo, mas a forma de apresentar é um pouco diferente, porque a gente faz no modelo de artigo científico. Então, é diferente dos capítulos, a gente não tem nos capítulos. Então, a gente vai ter introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referência bibliográfica. Então, é um pouquinho diferente, mas como vocês já leram bastante artigo, inclusive para escrever o TCC, vocês sabem como que é o modelo de um artigo científico. Então, hoje, a gente vai passar para vocês como que deve ser esse modelo de apresentação. Então, professora, posso fazer num outro modelo de slide? Não, é padronizado. Todo mundo tem que fazer nesse modelo que a gente tem do Pitágoras. É lógico que é igual o modelo que vocês têm do TCC, vocês vão apagar as coisas que a gente escreveu ali, como o que a gente escreve é como se fosse assim umas dicas para vocês, algumas sugestões que a gente tem para vocês montarem a sua apresentação. Essa apresentação ela tem que ter no máximo 15 minutos, tá? Aliás, de 15, não, a gente faz 20, né? Nossa, agora me deu até branco aqui, acho que é 20 minutos. Então, vocês têm 20 minutos para poder fazer a defesa.
E aí é no mínimo 14 e no máximo 20 minutos. Nossa, mas eu tenho que ficar dentro desse? Tem. Então, por isso que você tem que ensaiar essa apresentação mais de uma vez. Se tiver com menos de 14 minutos, vocês vão perder ponto com isso. Se tiver mais do que 20, vocês vão perder ponto com isso. Então, assim, tem que ser entre 14 e 20 minutos essa apresentação, tá bom? O professor Eduardo vai mostrar para vocês hoje esse modelo e eu vou ajudando aqui, a gente vai junto apresentar esse modelo de slide, como que deve ser essa apresentação, e vocês podem ir perguntando durante mesmo para a gente ir tirando as dúvidas de vocês, tá? Eduardo, então passo a palavra aí para você e aí a gente vai conduzindo juntos aí e no final eu vou falar com vocês as datas para vocês guardarem quais as datas que vocês vão ter que entregar, o e-mail que vocês vão ter que entregar, tudo direitinho, tá bom? Show, Lu. Então, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Agora eu vou colocar aqui no modo apresentação para a gente ver um pouco melhor. Então, como a professora Luciana ela tinha mencionado, esse modelo aqui já é um modelo que ele vai ser passado para vocês já em PowerPoint, né? Então, basta vocês substituírem o que está escrito aí pelo conteúdo que é referente a cada trabalho de vocês, né? Mantendo aí mais ou menos o layout, mantendo aí o tamanho da letra, né? A configuração. Claro, né? Tendo em vista aí que às vezes o título do trabalho ele vai estender um pouco, não tem problema nenhum ele ficar aqui, né, em 2 linhas, mas ele mantendo aqui essa formatação, que é o alinhamento, por exemplo, à direita, e o tamanho aqui da letra com as cores que estão aqui definidas para vocês. O intuito é manter essa padronização para que até os membros da banca, até a comissão organizadora, a gente consiga ter parâmetro de comparabilidade aí entre vocês mesmos, né? Se cada um fizer com a sua formatação, aí a gente perde muitas vezes essa capacidade de comparar um com o outro, né? E ver aí como é que as apresentações se saem. Então, nesse primeiro slide, vocês vão usar esse slide padrão, que ele tem esse recorte aqui embaixo, né, em laranja. Aqui vai colocar o título do trabalho, também em laranja. O nome de vocês, né, o nome do acadêmico. E também o tutor, né, ou os tutores online, né, no caso, aqueles tutores que estão ali acompanhando vocês. Então, nessa primeira página, são as únicas informações que vocês vão colocar aqui. Não é para colocar imagem, não é para colocar foto, nada disso, né? Para vocês colocarem apenas essas imagens. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa primeira parte? Gente, lembrar que o tutor, aí a gente antes a gente colocava orientador, agora a gente já põe tutor online. Por quê? Lembrar que eu e o professor Eduardo, nós não somos orientadores nem tutores de vocês no TCC, tá bom? A gente só é uma referência que vocês têm aqui, mas o nome que vocês vão colocar aí é do tutor online. Perfeito. Então, seguindo aqui, né, o próximo slide de vocês, usando esse slide padrão, já é o do capítulo de introdução. Então, aqui vem algumas dicas, né, como a professora Luciana já havia falado, algumas dicas aí de como vocês construírem, né, essa introdução. Então, a introdução, geralmente, vocês podem utilizar aí de 3 a 5 slides, né, para você colocar aí todo o conteúdo necessário para que o ouvinte, né, aquela pessoa da banca que vai ouvir a sua apresentação, para que ele entenda o contexto do seu trabalho. Então, a introdução tem essa conotação, né? Você introduz ali o contexto do seu trabalho para induzir, né, esse ouvinte a ele entender, no momento oportuno, né, os objetivos do seu trabalho. Então, vocês vão gastar aí de 3 a 5 slides com essa formatação de introdução, né? É claro que você não precisa usar os 5, se você já em 3 conseguir introduzir, ótimo, não tem problema nenhum.
evitar colocar textos, né, ou frases grandes, né? Então, ao evitar frases grandes, você vai utilizar frases curtas, e essas frases curtas sempre com referencial, né? Referencial você pode colocar, né, abaixo com algum tipo de destaque, né? Você não precisa colocar o referencial assim como você escreve no texto, tipo a frase, depois entre parênteses, né, o autor, vírgula, o ano. Você pode colocar, né, por exemplo, no mesmo slide, você pode colocar abaixo, né, quem é que está referenciando, né, aquelas informações. Você, com essas referências embaixo na sua apresentação, ao ler a frase, você pode destacar, né, quem que referenciou. Então, isso aí vocês podem usar, né, da sua opção, porém, lembrando que você deve deixar o referencial. O referencial não deve deixar de ter aqui na sua introdução. O último slide da introdução vai conter a sua justificativa, né, a justificativa aí do seu estudo, né? Vocês têm que observar muitas vezes, você na introdução, você pode utilizar imagens, né? Só que muitas vezes o acadêmico, ao introduzir aqui uma imagem, ao colocar aqui, inserir uma imagem, essa imagem pode ficar desfocada, né? Pode ficar muitas vezes não renderizada. Então, tentar observar se as imagens utilizadas estão legíveis, né? E com boa qualidade. Então, busquem sempre ali imagens para você trabalhar a sua introdução, né? Imagens que sejam bem vistas, né? Pelo a pessoa que vai observar ali, o membro da banca, né? A gente utiliza também, muitas vezes, a regra do 7, que são 7 linhas e 7 palavras por linha. Quer dizer, evite muitas informações em um único slide, que slides cheios, né? Slide cheio você pode utilizar, por exemplo, em algumas situações, aula, que às vezes é um tipo de momento lá onde tem muito conteúdo, mas a apresentação do TCC, ela não é assim. A gente tem que evitar muitas informações em um único slide. Então, se você quiser usar um padrão internacional, que é a regra do 7, quer dizer, você vai montar o seu slide no máximo com 7 linhas, você vai ver lá 7 linhas, e no máximo com 7 palavras por linha. Aí seria o mais adequado. Aqui vocês já estão vendo, né, que o fundo é branco, a escrita continua escura, que facilita aí a visão, né, dos convidados, né, das pessoas que vão estar observando ali a sua apresentação. Lembrando que você também vai estar, né, na gravação, explicando ali essa apresentação, né? Então, simultaneamente, enquanto a sua apresentação, sua explicação está no determinado slide, a leitura ali, né, ou a observação ali do conteúdo pelo convidado vai ser importante. Então, esse tamanho, né, da letra que está aqui, a forma, a cor tem que ser mantida, né? Para vocês verem o que não devem fazer, né, nos próximos 2 slides que eu vou mostrar o que seria um slide com muitas informações. Então, eu vou mostrar o que não fazer, né, nos próximos 2 slides, para vocês entenderem o que é um slide com muita informação, né? Ô, gente, só para falar que eu voltei, viu? Eu estava falando e aí meu computador simplesmente desligou do nada, mas já estou de volta, viu? Então, tá bom. Então, provavelmente um slide para cada tópico da introdução, né, e um para cada justificativa, ou para justificativas, né, se a pessoa só tiver uma justificativa plausível, né, com objetivo. Então, no caso, vou mostrar para vocês agora o que seria um slide muito cheio e para vocês evitarem. Então, aqui, né, por exemplo, um slide onde que o autor da apresentação ele quis colocar na introdução ali um histórico, né? E no caso ele colocou na apresentação como se fosse um texto escrito, né? Um texto dissertativo. Então, em apresentação de TCC, a gente não usa o formato de texto, né? Dissertativo. A gente usa tópicos, igual eu falei, você pode pensar na regra do 7, né? 7 linhas, no máximo com 7 palavras cada linha. Evitar esses slides cheios, como se fosse um documento dissertativo, um documento escrito. Um outro exemplo também, né, de slide cheio
onde que a gente muitas vezes tem muitas informações, informações que fogem aí à regra, né? Então, muitas vezes a gente pode fugir, né, essas informações, mas se você quiser usar, por exemplo, tópicos, né, ou figuras com referencial, você pode usar, não tem problema nenhum. Só evitar muito texto, né, ficar muito cheio, ou você colocar informações as quais você não vai utilizar. Né? Quando você coloca uma informação num slide, você vai apresentar, e o convidado, né, o observador ali da sua apresentação, ele percebe que tem algo que você não está ali citando, não está falando, isso aí fica confuso. Então, lembre de colocar nos slides tudo aquilo que estritamente você quer explicar, tudo aquilo que é importante para você e para ele, né, aquele ouvinte, ele entender ali onde que você quer chegar, ele entender a sua linha de raciocínio. Você que nesses últimos semestres vem trabalhando com o seu TCC, você é a pessoa que mais sabe do seu TCC, né? Você vem aí abordando o tema, construindo o seu raciocínio. Então, nesse momento de apresentação, você deve ficar tranquilo, porém entender que uma pessoa que vai estar em contato ali nesses 15 minutos em média da sua apresentação, ele não vai ter a mesma profundidade sobre o tema comparado a você, né? Às vezes ele tem uma noção ali da área do conhecimento, muitas vezes ele vai poder ter ali o seu raciocínio, né? Mas você detém mais conhecimento sobre o seu trabalho. Então, coloque as informações necessárias para que você não cause confusão naquela pessoa que está observando a sua apresentação ali. Beleza? Ficou claro aí esses dois exemplos, né, do como evitar, e ficou claro como você deve fazer a introdução? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu fiquei na dúvida na parte da justificativa. Eu coloco na primeira parte, a introdução, posso colocar os tópicos, daí no outro slide eu posso colocar um tópico só para justificativa? Pode. Então, você pode fazer um slide para cada tópico da introdução seu, e no final, dentro desses 3 a 5 slides, por exemplo, o último slide, você pode colocar ali, né, um slide para a justificativa. Ou então, você pode, né, no slide final, colocar ali objetivo e justificativo, não tem problema nenhum. Mas um slide para cada tópico seu é o ideal, né, na introdução, e você pode reservar o último slide para você colocar a sua justificativa, se você quiser. Esse seria o ideal. Beleza? Okay. Beleza. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Lu, quer acrescentar alguma coisa? Não, por enquanto não, tá indo bem. Isso mesmo, né? Vamos lá. Bem, aí... Prof, desculpa, aqui eu não entendi, eu entrei atrasada, eu não sei se você falou se a gente precisa aparecer na apresentação. Tá, na verdade, a apresentação, ela tem que ser contínua, tá, gente? Então, vocês vão estar gravando lá de 14 a 20 minutos. Essa gravação, ela é contínua, ela não pode ter interrupções. Não necessariamente você é obrigado a aparecer, mas em algum momento você tem que aparecer ali para se apresentar, etc., por exemplo, antes, mas você não é obrigado a aparecer durante toda a apresentação. Mas você, nessa apresentação, você não pode ter cortes, né? Você tem que, durante a sua apresentação, deixar a apresentação contínua. Vamos supor que você fez a apresentação, passou dos 20 minutos, que não pode, né? Tem 114 e 20 minutos. Você não gostou da apresentação por algum motivo, então você vai lá e grava tudo de novo. Você não vai gravar, eu gostei dessa página. Você vai fazer tudo de novo para fazer um arquivo único. Você vai, depois que você gravou esse vídeo, você vai subir para o YouTube e ao mandar para nós, né, da comissão organizadora, você vai mandar só o link do YouTube. Beleza? Ô, gente, mas a gente prefere que vocês participem, que vocês deixem a carinha de vocês ali apresentando, sabe? Quem sentir dificuldade, né, não quiser aparecer, ok. Isso. Mas a gente estimula para que vocês apareçam, que fica a carinha ali de vocês apresentando o TCC.
para a gente tentar fazer o mais próximo da realidade, né? Do que seria uma apresentação presencial, né? Mas, então, a gente pede para que vocês apareçam, tá? Mas não é obrigatório. Mas tem a opção de agendar e poder apresentar pessoalmente ou não? Não, nesse semestre não. Tá? O modelo que a gente vai ter esse semestre, por causa da pandemia, vai ser essa forma de apresentação, todo mundo, tá? Brandão, Pois não, então o vídeo não pode ser editado, tem que não ser. pode. Tá. Contínuo, Uhum. beleza? Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Dúvida? Tem problema não, a gente vai falando aqui e aí depois vocês, se for surgindo mais dúvidas, vocês podem perguntar. Pois não, Professor, pode falar. qual a data que a gente vai poder apresentar? Vocês têm que enviar até o dia 7, né? Vocês vão fazer o vídeo, vocês vão enviar para a gente até o dia 7. Essa apresentação, então, vocês ao enviar, nós vamos repassar para a banca. Então, a banca do dia 8 até o dia 14 de junho, eles vão avaliar isso daí. Né? Vão avaliar e vão dar o retorno para nós, né, da comissão organizadora. Então, eles têm um formulário que, ele, além de distribuir a pontuação, eles ainda fazem as recomendações do que eles viram da apresentação, né, do que eles puderam acompanhar ali da apresentação. E aí a gente repassa para vocês, né, porque a gente tem que lançar a nota até o dia 17, Lu, se não me engano, ou dia 18? Ó, eu tô aqui falando, eu estava sem microfone. Até dia 18. Dia 18. A gente tem que lançar a nota até o dia 18. Então, a partir do momento que a gente recebe de vocês no dia 7, passa para o pessoal da banca entre o dia 8 e 14. Depois que eles nos passam, que eles têm esse período aí até o dia 14 para mandar de volta, aí a gente faz ali a redistribuição para vocês, mas a gente ainda tem mais 3 dias para o lançamento de ponto. Mas a apresentação vocês têm que enviar até o dia 7 de junho, beleza? O link, manda o link para nós. Pergunta. Pois não. Mais uma pergunta. Então, quem vai avaliar, vocês primeiro vão avaliar e depois vai enviar para a banca, é isso? Não. Eu entendi? Não. Nós vamos receber, nós vamos repassar o link seu para a banca. A banca vai avaliar. Eles têm lá um formulário para eles avaliarem. Na hora que eles mandarem de volta essa avaliação com um formulário padrão preenchido com as notas de vocês, aí é que nós vamos lançar a nota ao final, né? Fazer a computação de tudo e lançar as notas. Mas a gente também repassa para vocês as sugestões de melhoria para vocês melhorarem o trabalho de vocês. Quem faz a avaliação são os membros da banca, de cada TCC que a gente repassou. Professor, Pois não? a gente tem como fazer o treinamento da apresentação com algum de vocês? Da nossa apresentação? Porque assim, eu vou falar por mim, né? Tô com problema com a minha tutora, né? E na hora de apresentar, ainda mais por vídeo, a gente fica um pouco com receio, né? Ainda mais sendo uma coisa muito importante. Aí seria muito interessante poder fazer o treinamento com algum de vocês na apresentação antes de enviar para a banca. Gente, se vocês quiserem, a gente pode marcar um dia ainda em maio, tipo final de maio, assim, para quem quiser apresentar para a gente ver, pelo menos assim, para a gente dar algumas dicas, né, e corrigir aí essa questão da apresentação, não o conteúdo, que a gente não vai poder avaliar, mas em termos de apresentação, né, o que é que pode melhorar na apresentação? Isso a gente pode fazer sim, se vocês quiserem. É porque a experiência minha fala o seguinte, que a gente às vezes marca isso, aí ninguém quer, os outros, todo mundo quer assistir, mas ninguém quer apresentar, sabe? Mas se vocês toparem apresentar, isso aí a gente está, né, Eduardo? A gente está à disposição para poder ajudar, sim. Uhum. Ô, Lu. Oi. E tem algum vídeo de algum aluno que deixou para disponibilizar para a gente poder ver ou não tem nenhum? Também isso é uma coisa boa, tipo assim, ter um modelo.
Eu posso olhar com a turma que apresentou semestre passado para ver se eles permitem, né, que a gente passe o link para você, se o link ainda está lá, né, tem que ver se eles não apagaram, né, o vídeo, mas a gente pode olhar isso sim, né, dos alunos, claro. eles disponibilizam para vocês verem a apresentação deles, né, da turma passada. Eu vou olhar isso sim, né, eu e o professor Eduardo, e a gente passa para vocês. Brandão, boa noite. É a Boa Thaís, do noite. 7º período. Beleza? Tá um Deixa eu pouquinho baixo, fazer mas eu vou te ouvir. Fazer uma pergunta meio drástica. Diga. Qual que é a menor nota que a gente tem que tirar nessa apresentação? Depende do que você tirou na parte teórica, porque o que Isso. acontece? Vocês têm, né, são distribuídos 10.000 pontos. 6.000 pontos são da parte teórica, Escrita. vou dizer, da parte teórica não, mentira, da parte escrita. Então, vocês têm lá 6.000 pontos da parte escrita, que é feita online, e tem agora mais 4.000 pontos, que é da defesa. Então, vocês têm que somar os dois e tem que dar no mínimo 6.000. Aí eu já vou adiantar uma pergunta que alguns alunos fazem. Ah, professora, mas eu já tirei 6.000 na parte escrita, eu preciso fazer a defesa? Precisa, porque se você não defender, né, não apresentar o seu trabalho, a sua nota não essa nota do online, ela não é computada. Então, só com a apresentação é que computa, porque aí o que acontece? A nota final, ela é dada junto, né? Então, se você não tem a segunda nota, você não consegue passar. Então, mesmo quem tirar total, tirar 6.000 pontos na parte escrita, tem que fazer a apresentação, tem que fazer a defesa do TCC, tá bom? E aí, a soma dos dois tem que dar no mínimo 6.000 pontos. 6.000 pontos. Então, só para ver se eu entendo direito. Vamos supor que eu tirei total nessas outras atividades. Se eu for lá e apresentar e tirar 10, eu passei. Passou. A realidade no caso, é 4.000 pontos, né? Você vai tirar 4.000 pontos. Eu não tire 10, mas a gente trabalha com a parte prática da história. Não, é isso. Se você tirar 6.010, você vai passar. Mas eu não acredito que você vai fazer uma apresentação para tirar 10 pontos, né? Não, espero também tirar total, mas o trauma tá tão grande, isso tira só. Não, gente, pode ficar tranquilo, gente, não é esse bicho de 7 cabeças, igual o professor Eduardo falou mais cedo. Quem mais sabe do seu trabalho é você mesmo, que você tá aí, né, há 1 ano aí quase, trabalhando nesse tema, lendo artigo, escrevendo, fazendo as correções, você é a pessoa que mais sabe sobre esse tema. Então, fiquem tranquilos que agora é a hora só de mostrar aquilo que você fez, o trabalho que você fez, tá? Mas podem ficar tranquilos. Obrigada, viu? Só uma pergunta. Eu ainda tô meio, na dúvida. Por exemplo, eu tirei lá no portal, vamos supor, com as atividades, 6.000 pontos. Eu tenho que tirar, então, na apresentação, 6.000 também, é isso? Não. Qualquer coisa que você tirar, já está aprovada. A questão é que você precisa de 6.000 pontos no total de 10.000 para você ser aprovado. 10.000 é destinado para o trabalho escrito mais a apresentação. O trabalho escrito vale 6.000. 4.000 é a apresentação. Só que não basta você tirar total no 6.000 para você ser aprovado. Você também tem que apresentar o TCC. Por quê? A apresentação do TCC é uma etapa obrigatória para a conclusão de qualquer curso. Então, mesmo você tendo a nota da parte escrita do seu trabalho, né, no atividade 3, das atividades, né, mas atividade 3, você, ao apresentar, tem que somar os dois, e os dois dando 6.000, você está aprovado. Então, vamos supor que no trabalho escrito você tirou 4.000. Na apresentação, você tem que tirar 2.000, para você ficar com 6.000 e ser aprovado. Entendeu? Entendi. Então, mesmo se a pessoa for um pouco ruim na escrita e ele for um pouco melhor na apresentação, ele consegue tirar total de 6.000. Consegue. Ele compensa, pode compensar sim, com certeza. Ok, obrigada. Nada.
Então, aí a gente entra na parte de objetivos, né? Então, os objetivos, eles muitas vezes podem estar contidos, né? Às vezes tem um objetivo geral, às vezes objetivo específico. E todos os objetivos, você vai citar eles em tópicos, usando a primeira palavra, né, desses objetivos no infinitivo, que são os verbos, né? Então, avaliar, né? Observar, interpretar. Então, quer dizer, a primeira palavra, que é o verbo de cada um dos seus objetivos, ela tem que estar escrita no infinitivo. E aí você vai colocar cada um dos objetivos, como aqui no exemplo, em tópicos. Então, vai ter lá objetivo, e aí você vai colocar aqui, ó, objetivo geral, ou objetivo 1, objetivo específico, né? Cada um dos seus objetivos do seu estudo, né? Você vai colocando aqui, lembrando de colocar o verbo ou a primeira palavra aqui, né, no infinitivo. Beleza? Tá tranquilo isso aqui? Tem que ser só em tópico ou não pode colocar, tipo, ele todo? Só tem que ser em tópico, objetivo. Você pode escrever ele todo, mas cada um dos objetivos é em tópico. Porque muitas vezes você tem um objetivo, né, porque na verdade o objetivo para ser construído, ele é um objetivo conciso, né? Ele é bem condensado, o objetivo em si. Então, vamos supor que você tem um objetivo que eles são de 2 linhas. Você vai colocar as 2 linhas aqui, escrito aqui, objetivo. Agora, se você tem mais de um objetivo, você vai colocar ele em tópico. Então, o primeiro objetivo aqui, como está descrito aqui, aí você tem um outro objetivo, tipo objetivo geral, específico, e assim vai. A ideia, até na construção, né, do trabalho, é você colocar o objetivo bem direcionado ali para que você deseje, né? Beleza? Beleza. A gente pode colocar o objetivo igual estava na primeira parte, então, do TCC? Em tópico mesmo. Em tópico mesmo. Deve, né? Assim, agora, se houve alguma mudança, né, no trajeto aí do seu TCC, você atualiza o seu objetivo. Se não houve, né, desde o projeto até o momento, né, manteve tudo, então, aí, ou seja, porque uma coisa é o projeto, você tenta e tal, mas às vezes no andar ali da carruagem pode ser que adapte algo. Mas se você manteve tudo certinho, você vai colocar em tópico mesmo, como foi lá no projeto, né? Você vai colocar aí cada um em tópico, como foi lá no seu projeto mesmo. Entendi, obrigada. Nada. Brandão. Pois não? Boa noite. Boa noite. Você falou que a gente tem até dia 7 de junho para enviar vídeo e tudo pronto, né? Sim. Só que no portal, a gente tem um envio da defesa do dia 3, do dia 3 do 5 até o dia 4 do 6. De qualquer forma, a gente tem que enviar os slides no portal, né? Não, aí no portal é só os slides. Deixa eu explicar isso para vocês. Isso aí é uma coisa que gera muita dúvida. Até o dia, parece que eles dão até o dia 4 de junho, se não me engano. Depois eu confirmo aqui. Sim, é isso. Eu estou com... Isso, 4 de junho. Presta atenção. Imagina o seguinte, vocês fizeram o TCC 2 em 3 atividades. Atividade 1, 2 e 3. A data de envio da atividade 3 é até o dia 26 de junho, aí sem contar aqueles dias da correção, né? Até dia Aí a banca não, o seu tutor online, o seu orientador, ele vai corrigir ainda o TCC 3 e vai mandar para vocês essa correção. Essa atividade que vocês têm que enviar até o dia 4 de junho é o seu TCC em PDF, é o quê? Vocês vão corrigir aquilo que o tutor pediu para você corrigir na atividade 3, e aí vocês vão mandar a versão final do seu TCC, já toda prontinha, toda corrigida, aí salva em PDF, tá? Esse texto, quer dizer, todo o seu TCC escrito, bonitinho, sem nenhum erro mais, salva ele em PDF e envia como essa atividade, eles chamam atividade 4, se não me engano. Mas lembrar que isso aí, gente, é só para
para o Pitágoras, né? Quer dizer, para ele ter o seu TCC prontinho, corrigido, é a sua versão final do seu trabalho, tá? Não é Então, apresentação. essa parte não é apresentação. Pertinho tem gente que pergunta, professora, é para eu mandar meus slides? Não, gente, não é. Presta atenção, a parte online não tem nada a ver com a parte da defesa agora, com a parte da apresentação. Então, é a versão final do seu trabalho escrito em PDF que você vai enviar. E outra, eu já vi muito aluno, nossa, até hoje o tutor não me respondeu e tal. Ele não responde. Essa parte final é só para guardar direitinho o seu TCC completo e te habilitar a fazer a defesa, ok? Ok, então a atividade 3 eu mando em Word e a defesa eu mando em PDF. Não é a defesa, é a versão final do seu trabalho. Agora, aí pronto, aí você finaliza a parte escrita do seu trabalho. Aí você vem para a parte da apresentação, que vocês vão usar esses slides que a gente está mostrando hoje, vai gravar o vídeo, vai mandar para a gente até o dia 7 de junho. Aí vocês vão falar assim, mas então eu preciso, isso aí também acontece, eu preciso esperar a correção do TCC3 para eu montar meus slides? Não, eu sugiro que vocês já vão montando seus slides, porque provavelmente não vai mudar muita coisa. E se mudar depois da atividade 3, é um pontozinho, algum aspectozinho pequeno, porque não é possível que na hora do TCC3, que já é o TCC final, né, já é o TCC3 não, na atividade 3, desculpa, que vocês vão errar tanto, quer dizer, a parte de errar já passou, agora é só a construção do finalzinho. Então, vocês já podem ir montando o seu slide, não deixem para o final, tá? Então, já vão montando, porque aí depois só vai faltar alguma coisinha para vocês alterarem aí, se for preciso, no final, tá bom? Tá bom. Outra dúvida que eu tenho, mas é em relação ao TCC3 mesmo. Quando a gente vai montar a referência, a gente tem que colocar todos os dias que a gente acessou aquela referência, ou a gente pode colocar só referência mesmo? Você pode colocar só a referência. Não tem necessidade de eu colocar a data, mas aí né? você está falando TCC3? Não tem TCC3, não. Você está falando atividade 3, Luciana. Aí você vai colocar todas as referências e aí vocês vão observar direitinho se todos aqueles autores, né, aqueles artigos que estão lá no final, se todos você está citando ele no texto, e a mesma coisa, se todas as citações do texto estão com a referência no final. Isso o avaliador, o tutor vai olhar. Então, vocês têm que comparar isso aí para ver se está tudo certinho. E colocar essas referências nas normas da BNT. Tá, mas as datas não precisa, é porque eu vi um TCC pronto que tinha todas as datas. Não precisa não. Porque a gente sabe que ao longo você pode ter acessado aquele artigo, você pode ter lido ele várias vezes, né? Sim. Data é só quando você tem como fonte um site, alguma coisa. Então, para um trabalho dessa magnitude, você tem que até evitar isso. Ter um ali, o outro. Na verdade, se não tiver nenhum, até melhor. Mas você tem que pegar o artigo mesmo, qual que é o referencial do artigo, e não de sites, entendeu? Entendi. É site que você coloca a data de acesso. Agora, para o referencial de um artigo, você não tem que colocar data nenhuma. A data que você coloca é, por exemplo, autor, vírgula, o ano. Então, você vai seguir as normas da BNT. Agora, Vancouver, por exemplo, seria colocar um númerozinho em cima. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com as normas do BNT. A data em si, onde você tem que colocar lá disponível, acessado, tal. E se ir lá na referência, lá atrás, lá embaixo, é só quando é site. Site você evita, né? Você pega mais o artigo mesmo. A não ser que você vá citar, por exemplo, dados epidemiológicos, lá vamos supor, alguma coisa do Ministério da Saúde. Aí sim, você vai colocar a data que você acessou aqueles dados. Porque aí é site e são dados que podem mudar, né?
Sim. Então, aí você põe a data. Tá bom, obrigada. Mas não são todos, não. Aí você coloca ali Não. aquele último acesso seu, pode deixar ali, não tem tanto problema, mas evitar. Beleza? Beleza. Obrigada. Nada. Boa noite. Ah. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação aos artigos, porque eles são virtuais. Não precisa colocar a data de acesso? O artigo, quando ele é publicado, ele pode ser numa revista digital. Só o site em si, quando você acessa um site que não é, por exemplo, uma base de dados, ou um portal científico, ou uma revista científica, é aí que você colocaria esse tipo de informação. Mas para o artigo que ele está digitalizado, isso não é necessário. Beleza? Ah, entendi. Mas a presença também tiraria ponto ou não? Pode deixar já como está feito. Não entendi a sua Entendeu minha colocação. pergunta? Não. Não, né? Não. É porque eu fiz dessa forma. Peguei digitalizados, mas eu coloquei o link de acesso e a data de acesso e a tutora não corrigiu, não falou nada. Então, eu tiro todas as datas ou pode deixar lá e isso não tira ponto? Nessa altura do campeonato, né, se o tutor não visualizou, você deixa, porque a avaliação é dele, mas na apresentação, você vai colocar o artigo, o referencial do artigo, porque o artigo já é digital. Né? Hoje você tem muitas revistas científicas que são digitais. Então, quando a gente fala assim de acesso ao site, é um acesso a um site que ele não é de revista científica, que ele não é de portal científico ou base de dados científicas. Então, é esse tipo de site que você coloca a fonte, igual a professora Luciana falou. Às vezes você vai entrar lá no DataSUS ou no Ministério da Saúde, você vai pegar um dado epidemiológico de lá, ou do IBGE, alguma informação para você colocar na introdução. Aí você pode colocar lá, acessado no site tal data. Agora, todos os artigos hoje, eles estão disponíveis online porque você tem base de dados, né, revistas científicas online. Esse tipo de acesso não é um tipo de acesso que você coloca lá o dia do acesso, etc, etc. Beleza? Ah, tá. Só o link mesmo, né, de acesso. Não, você vai colocar o referencial dele, né, o referencial do artigo. Então, o autor, o título do estudo, né, a revista onde foi publicado, o ano que foi. Você coloca só essas informações como um padrão. O link não é necessário, a não ser que você esteja submetendo uma revista científica. Porque aí você tem revista científica que pede o DOI, por exemplo, que é o número de a disponibilização dele online, porque tem muito autor que muitas vezes cita um artigo, um referencial, que ele não tem o DOI. Então, quer dizer, a revista muitas vezes não vai aceitar esse tipo de artigo, ou não vai aceitar aquela referência. Então, isso aí muitas vezes é obrigatoriedade de determinadas revistas, mas não é obrigatoriedade desse momento seu, que é o seu trabalho de conclusão. Entendeu a diferença? Entendi. Ah, sim. Tá Então bom. é Muito isso. obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pergunta? Acho que podemos continuar, né? Podemos continuar. Aí vem, né, a próxima parte, depois de objetivo, que é a metodologia, né? Então, você vai descrever aí, né, o material e o método que você utilizou no seu trabalho, né? Então, vocês utilizaram aí, na maioria das vezes, fontes como artigos, livros, né, entre outros, e vocês vão descrever como que foi ali, né, o uso dos descritores, né, utilizados em inglês, espanhol, português, qual que foi a data, né, em ano de delimitação dos artigos, quais foram as bases de dados que vocês utilizaram, né, quais foram os critérios, né, de inclusão, de exclusão. Vocês vão colocar todas essas informações lá. Né? Então, a metodologia é o capítulo qual você demonstra como que você fez a sua pesquisa pensando o seguinte: aquele que vai ser o observador, se ele quiser aplicar ali aquele método que eu usei, será que ele consegue reproduzir o meu trabalho? Então, se ele colocar os mesmos descritores, se ele colocar ali os mesmos critérios de inclusão, né, nas mesmas bases de dados, será que vai sair ali as mesmas
fontes, né, os meus artigos que eu busquei, será que ele... Porque esse capítulo é o capítulo qual define que um estudo científico ele seja reprodutível, que ele consiga ser replicado. Então, mais uma vez, né, cada um de vocês é o que mais detém conhecimento sobre o próprio estudo. E aí, aqui você tem que se fazer entender para que outra pessoa, se ela quiser reproduzir o seu estudo, ela consiga. Então, isso é material e método, isso é metodologia. Tá? Ficou claro aí para todo mundo? Essa parte eu posso fazer em forma de tabela? Como assim? Porque... Colocar, né, tipo, as datas, os artigos, quanto que eu utilizei em inglês, quais foram os português, quais foi excluídos, aí colocar a numeração da frente. Pode fazer um fluxograma, pode fazer um fluxograma, mas alguma parte ela tem que ser escrita para entender, né? Mas você pode usar fluxograma sim, aqueles esquemas que demonstram, né, quantos foram incluídos, mas alguma parte escrita é importante para você descrever. A não ser que você, na apresentação, coloque o fluxograma e você explique o fluxograma, mas não deixando de falar nada que seja importante. Se você quiser, pode. Lembrando, mais uma vez, que toda informação que você tiver ali, ao apresentar, você estiver colocando ali a imagem, a figura, né, para o ouvinte, coloque informações que ele consiga entender. Então, você colocou a imagem lá de um fluxograma, aí você começa a descrever o fluxograma. É importante não deixar nenhuma informação de fora e não deixar ali nenhuma dúvida para o ouvinte de como foi o seu método. Igual eu falei, ele tem que ser reprodutível, igual uma receita de bolo. Tem que ter todos os passos ali para que, se ele quiser, ele consiga reproduzir. Então, se você quiser colocar fluxograma, figura, sem problema. Só não esqueça de colocar todas as informações. Né? Beleza? Professor. Pois não. Quando for falar quantos artigos, é para falar quantos usei no trabalho por completo ou quantos estou usando na apresentação? Não, quando você coloca os trabalhos, eles são os incluídos no seu estudo. Né? A sua introdução, na sua apresentação, ele é só um reflexo do seu trabalho. Então, sempre que você estiver ali na sua apresentação falando sobre critérios de inclusão, quantos estudos foram incluídos, isso aí é em relação ao seu trabalho mesmo. Né? Isso aqui é um reflexo, a apresentação é reflexo do seu trabalho. Beleza, obrigado. Nada. Então, lembrando aqui, né, que após você descrever, né, a metodologia, descrever aí o idioma, né, quanto tempo você quis buscar os artigos, por exemplo, dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, quais as bases de dados, não esqueça de colocar aqui os critérios de inclusão e de exclusão. Então, você deve conter aí pelo menos algum slide também, descrevendo bem esses critérios de inclusão e de exclusão. Se quiser que seja o segundo slide como no exemplo aqui, sem problema. Só lembrando a diferença entre critérios de inclusão e de exclusão, né? Não pode ter repetições nesses critérios. Então, já colocou um critério de inclusão, não repita. E nem opostos. Então, por exemplo, eu incluí todos os artigos que falavam sobre fisioterapia no paciente diabético. E eu excluí todos os artigos que não falavam de atendimento fisioterapêutico no diabético. Isso aqui não é critério de exclusão. Lembrem que para você excluir um objeto de estudo seu, no caso artigo, você tem que ter incluído ele antes. Então, é a mesma, fazendo uma analogia sobre critério de inclusão e de exclusão. Né? Todo critério de inclusão são os critérios para você ali escolher quais objetos de estudos entrarão ali na sua pesquisa. E depois que você incluiu, muitas vezes você pode, por algum motivo, depois que incluiu, excluir. Então, por exemplo, eu incluí esse estudo aqui, mas depois de uma análise aprofundada com a escala Pedro, eu vi que ele tinha nota abaixo de 5. Então, eu excluí o estudo. Esse estudo estava na prévia da sua publicação, ele não tinha sua publicação na íntegra. Então, você foi lá e depois que você incluiu, você viu lá, aí você excluiu. Então, você não pode, ao colocar os seus critérios de inclusão e de exclusão,
colocar repetições e nem opostos, porque isso aí estaria errado do ponto de vista de conceito, o que é critério de inclusão, o que é critério de exclusão. Ficou claro aí para todo mundo? Brandão, desculpa, eu não não consegui escutar. É obrigatório colocar esses critérios de inclusão e de exclusão? Então, para você incluir os seus artigos, né, para você trabalhar com esses artigos que você trabalhou, né, no decorrer do seu projeto e agora do seu trabalho, você teve critérios, né? Esses critérios são os descritores, são o idioma, são as bases de dados que você usou. Tudo isso aí já é critério de inclusão também, né? Mas quando você coloca aqui, né, quanto à qualidade do estudo, quanto à escala Pedro, por exemplo, né, que é uma nota que você dá de avaliação, ou peguei só artigos que são de estudo clínico, ou só peguei estudo de revisão, quer dizer, isso aí são formas de você expor para a pessoa quais foram os critérios que você usou para incluir os artigos. Então, eles são obrigatórios em qualquer pesquisa. Por quê? Porque a sua pesquisa, a metodologia, ela é o capítulo qual outra pessoa que, se quiser reproduzir ali, ele vai ler a metodologia para tentar reproduzir aquele seu estudo. Se você não demonstrar para ele quais foram os critérios que você usou para incluir os artigos, não tem como esse seu estudo ser reprodutível. Então, critérios de inclusão nada mais é do que você explicar para as pessoas que são os ouvintes, né, os leitores, o que você usou para incluir os seus artigos, já que é um estudo de revisão. Faz sentido? Obrigada. Então é isso. Pois não? Tudo bem? O meu TCC é o trabalho do fisioterapeuta no pré e pós-parto imediato. Ótimo. Aí o meu primeiro capítulo explica o que é o pré e o pós-parto. Normal, isso, introdução, beleza. Não tem muito artigo para citar esses trem, mas os outros 2 capítulos que explicam o trabalho do fisioterapeuta e os benefícios deles, já tem. Aí, nesse caso, como que eu explicaria o primeiro capítulo? O primeiro capítulo é só para introduzir. Ele vai introduzir o seu assunto, falando que a atuação da fisioterapia, nesse tipo de estudo, nesse tipo de situação é importante, você vai colocar conceitos, né? Então, agora, o segundo capítulo, ele já é de objetivo. O objetivo qual que é o seu objetivo em fazer o estudo? Né? O terceiro capítulo que nós estamos vendo é metodologia, quer dizer, a metodologia no seu estudo, quais foram os artigos que você colocou? Então, é isso que nós estamos falando, entendeu? Não, mas a minha pergunta é sobre isso mesmo. Uhum. Não teria como eu explicar qual critério que eu usei nos outros capítulos, entendeu? Não, mas é isso que eu estou te falando. Os outros capítulos, eles introduzem e explicam ali o contexto. Aqui você está demonstrando como que foi a sua pesquisa científica. Quer dizer, a sua revisão é uma pesquisa científica. Nessa revisão, você coloca quais foram os critérios que você incluiu, os artigos que você colocou. Artigos da sua pesquisa, de fato. Entendi. Esse é o raciocínio. Beleza? Porque você não precisa explicar cada capítulo, você vai explicar aí critério de inclusão e de exclusão relacionado a todos os artigos que você estudou, né, que você utilizou no seu trabalho. Você não precisa, nesse critério de inclusão e exclusão, falar dos artigos de cada capítulo, não, entendeu? É de todos que você utilizou. Muitas vezes você usa alguns artigos para você introduzir. Eu pensei que era tipo capítulo por capítulo. Não. Porque o primeiro capítulo eu usei muito o Ministério da Saúde, alguns panfletos de hospitais assim. Não é isso. Não. Não, o que acontece é o seguinte. Você vai usar, claro, artigos para você fazer sua introdução e sua fundamentação teórica. Você está usando alguns artigos lá. Mas na hora que você entra em materiais e métodos, você criou ali descritores, você criou ali todos os critérios de inclusão, né, idioma, base de dados, para você obter uma série de artigos para você analisar. Desses artigos, dessa metodologia, é que você vai criar esse critério de inclusão. Você não vai explicar os artigos que você usou lá na introdução, os artigos que você usou
né, na fundamentação teórica. Aqui não, aqui é do seu estudo mesmo. Então, vamos supor, você montou lá uma tabela com os resultados lá dos artigos que você saiu nessa busca aqui, e você analisou esses artigos e chegou numa conclusão. É esse tipo de artigo que você vai colocar aqui, o artigo do seu estudo mesmo, não os artigos que você usou lá na introdução, fundamentação teórica, não. Seria mais explicar de modo geral, né? Por que incluiu, por que eu excluí, né? De um modo geral. Isso. É os critérios mesmo. Então, você vai colocar lá, pode ser de maneira dissertativa ou a cada tópico, né? Quais foram os critérios que você usou de inclusão. Lembrando que exclusão você teve que ter incluído antes. Então, aqui, ó, evitar repetições e opostos nos critérios de exclusão. Tá bom? Entendi, obrigada, viu? Nada. Se vocês quiserem, né, depois, por exemplo, tem um estudo que eu publiquei não tem muito tempo de revisão numa revista que é Ciência e Saúde. É um artigo de revisão parecido com o que vocês fizeram. E lá tem essa metodologia que ajuda a clarear um pouquinho como é que você escreve lá. Qualquer coisa, é só me mandar e-mail que eu repasso o artigo para vocês. Acho que fica mais fácil, né? Para vocês entenderem esse critério de inclusão e de exclusão aí na apresentação, para ficar claro. Porque às vezes, na hora que vocês mandam a atividade, pode não ficar clara. Mas na apresentação tem que ficar claro para o observador. Beleza? Tranquilo, metodologia, gente? Os representantes de turma podem pegar com você e mandar para a gente? Pode, sem aí problema nenhum. Mais fácil. Tranquilo. Então tá. Brandão, eu Pois tenho não? seu artigo. Posso mandar no grupo do TCC? Eu Pode. usei o seu artigo para fazer o meu TCC. Ah, tá ótimo. Eu vi lá o tema, falei, só que o que eu fiz é orientando o pessoal da enfermagem, né? Eu posso mandar lá se você deixar. Tá bom, combinado. Pode mandar lá que aí já, o pessoal já tem uma noção. Tá, beleza. Resultados. Então, quando a gente entra nesse capítulo, que é o penúltimo, aí, o antepenúltimo, né? Você vai apresentar lá, né? Todo esse seu planejamento, o que aconteceu, né? Então, esses artigos lá no final selecionados, vamos supor que nesse exemplo, 8 artigos selecionados. Então, você vai apresentar as características desses 8. Então, vai lá, o autor tal, título tal, número de observações, né? Aí você vai apresentar os resultados daqueles artigos selecionados ali, aqueles finais, né? Então, é importante aí, vocês todos, né, usaram artigos, explicar na parte de resultados, e em resultados você pode usar tabela, sim. Né? Igual, mais uma vez, aí, às vezes você tem dúvida de como mostrar, como apresentar, no artigo, lá nesse artigo aí, tem lá um exemplo, um modelo de como que você pode fazer. Mas você tem que explicar aqueles artigos selecionados por você no seu estudo aí. Então... Professor, pois não? Eu achava, na verdade, na minha cabeça, eu estava programando de colocar esses resultados na metodologia. Não, metodologia é uma coisa, resultado é outra. Porque daí, na forma da tabela, seria com as bases, né, de dados e tal, daí a quantidade de artigos, não. Incluídos, essas coisas. Isso aqui pode. Agora, né, então seria incluir tudo na metodologia. Não, né, daí eu colocaria também quais foram selecionados também. Então, isso aqui, ó, esse organograma, você pode colocar na metodologia. Eu estou falando que nos resultados você tem que explicar os 8 selecionados. Entendeu a diferença? Aqui você pode dar um exemplo dos resultados? O que quer que coloca nesses resultados? Tipo... eu teria que falar do modo do artigo deles individuais ou não? Vou mostrar um artigo aqui, é mais fácil. Resultado. Caracterização dos periódicos. Então, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo?
uma tabela mostrando aqui, ó, os artigos que você selecionou. Aqui o título do artigo. Aqui o autor e ano. Aqui o número de observações, né? O N do artigo. Aqui as informações que você quis pegar lá de cada artigo. Tá? Ó, tá vendo? Então, isso aqui é, por exemplo, uma tabela que você pode usar em resultados. Então, o que está sendo feito aqui? Está explicando todos os artigos que foram selecionados lá na metodologia, lá atrás. Tá vendo o resultado aqui, gente? Olha aqui a metodologia, ó. Vai falar lá na metodologia, ó. Estudo assim, né? Descritivo. Aqui, ó. Usou complicações, nananana. Quais foram as bases de dados? Lilacs, Cielo, Medline, foi buscado artigo 2007, 2016, usou aqui BVS, PubMed, usou aqui as palavras, os descritores tais, usou o operador booleano tal, foi pré-selecionado assim, assim, assado. Quer dizer, aí vem, depois da metodologia, que eu descrevi tudo dos artigos lá, aí vem os resultados. Então, fala, a partir dos dados, foi possível levantar os 22 estudos selecionados, responderam tal. Aí você vem aqui e explica os 22. Isso aqui é resultado. Entenderam agora? A gente vai ter que montar esse quadro, então. Isso é interessante. Então, por exemplo, aqui, ó, agora nesse exemplo, 8 artigos foram selecionados. Você vai lá e explica os 8, mas dentro do seu contexto lá, do seu estudo. O que você quis avaliar dos 8? Então, por exemplo, nesses 22 aqui, ó, quis avaliar complicações e atuação aqui desse profissional, ó. Aí você pegou ainda outras informações, o título, o autor e ano, o N, né, e o tipo de estudo. Então, esses 8 artigos selecionados nesse exemplo aqui, nesse modelo, o que você quer explicar dele? O que você for explicar é o resultado. Igual, por exemplo, essa tabela aqui, ó. Entenderam agora? Então, em negrito vai ser como se fosse as palavras-chave que a gente quer explicar e essas que não estão... As variáveis. As variáveis que você quer explicar. E aqui, cada variável é de um artigo diferente. Isso sim, tá certo. Tá, obrigada. Nada. Entendeu todo mundo, gente? Conseguiram ver isso aí? Brandão, mas esse quadro, só esse quadro é suficiente para explicar todo o resultado ou tem que fazer outros slides com tópicos? Aí vai depender do seu estudo e de como que você quer trabalhar. Aqui é só um exemplo. Entendeu? Para você entender o que seria resultado quando você pega um monte de artigo. Isso aqui é um exemplo. Então, isso aqui é resultado, um exemplo de resultado. Agora, se você quer escrever, por exemplo, aqui escrever um pouquinho, né? Então, se você quiser escrever, não tem problema nenhum. Mas aqui é um exemplo para vocês entenderem o que é resultado. Isso aqui, ó, esse fluxograma aqui, pode estar contido na metodologia. O que eu quero dizer aqui em resultado é que no resultado você vai explicar esses 8 que estão aqui, no exemplo, tá? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu posso, ao invés de eu querer colocar desse fluxograma, deixar ele na metodologia, eu posso. Pode. E aí, se eu quiser, na parte dos resultados, colocar a imagem e explicar, eu posso também? Aí você você pode imagens que seria favorecendo o meu TCC. Porque, olha só, o cara já leu lá em metodologia. Aí você coloca a imagem de novo para lembrar quantos artigos foram selecionados, entendeu? Aí ele vai entender, tá, então são 8 artigos, você vai colocar aqui para ele entender que são 8 artigos selecionados. Aí você vai lá e explica os 8. Vocês podem explicar no formato de tabela, por exemplo. Vamos supor que são esses 8 aqui, ó. Você vai lá e explica os 8. Pode ser em formato tabela, né? Aí você vai demonstrar para ele o que você quis pegar de informação. Ah, eu quis avaliar isso aqui, ó. Eu quis avaliar isso aqui. Vai de acordo com os objetivos seus. Lá atrás você colocou. Né? Nesse estudo aqui, o objetivo era avaliar isso aqui, ó. Né? Então, aí você vai colocar nos seus resultados, de acordo com o seu objetivo, explicando os artigos selecionados, sei lá. Você pode colocar uma imagem dessa que já está lá atrás, só para o observador lembrar quantos foram selecionados.
Beleza? Se você quiser. Entendeu agora? Eu acho que sim. Acho que sim. Tá. Nos resultados, né, você vai colocar, né, sobre os motivos de exclusão dos artigos que não foram utilizados, né, a pontuação dos artigos, né, caso seja aí a base Pedro, pode colocar também. Talvez uma tabela, né, com essas informações seja até interessante. Descrever brevemente os artigos utilizados, igual eu falei lá, naquelas tabelinhas, uma forma, né, um exemplo seria tabela. Você coloca ali as informações de acordo com o seu objetivo, para você, para a pessoa que está ouvindo, está vendo, ele entender aquilo ali. Beleza? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Eu sei. Nessa parte de Brenda, resultado, a gente cada alguma quantidade de slide então para eu vou fazer? colocar nesses resultados na tabela só os artigos que eu usei na minha referência? Não, na sua referência, como assim? Porque você vai colocar aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou dar o exemplo desse artigo aqui, ó. Então, por exemplo, introdução. Tá vendo que foi usado artigo aqui, ó? Artigo, artigo, artigo. Então, aqui, ó, artigo, 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 artigo. Aí eu chego no método. No método, eu escolhi algumas coisas como critério de inclusão. Os meus resultados não tem nada a ver com esses artigos que eu usei antes, não. Ó, na minha referência, não. Tem nada a ver com introdução, não tem nada a ver. Tem a ver com o que eu coloquei no método aqui, ó. Meus critérios de inclusão. Meus critérios de inclusão, eles envolveram o idioma, envolveram quais revistas ou bases que eu coloquei, qual ano, né, quais os descritores. Aí, na hora que eu coloquei lá na Biblioteca Virtual de Saúde essas palavras aqui, ó, com esse critério de inclusão, saiu vários artigos. E aí, desses artigos que saíram, eu escolhi 22. Você, nos resultados, vai escolher esses artigos que você selecionou lá para você explicar eles. Não os artigos seus que está lá na referência, que você colocou na fundamentação teórica, que você colocou na introdução. Isso aqui não tem nada a ver com o seu resultado. Entenderam? Não, então pera, agora confundiu. Professor, posso dar um exemplo aqui do meu? Pode. Vou ler e você fala, ó, o número de trabalhos no Cielo, né, pelo Cielo, foram 10 trabalhos utilizados, sendo 10 artigos. Aí no Google Acadêmico eu fui por partes, eu separando. Aí pelo Google Acadêmico foram 18, sendo 14 artigos, 3 dissertações e uma tese. Então esses foram os incluídos, entendeu? Aí pela BVS foram 7, sendo 6 artigos e um blog. E documentos de website, que foram 15, sendo uma diretriz, 11 documentos de websites, um relatório e 2 legislações. Então, eu teria que incluir isso também nos resultados, e isso seria da minha metodologia, que seria daquelas bases de dados, incluídos tudo. Então, o que as pessoas estão falando aí é que você tem que incluir no seu resultado artigo que você usou na referência. Não é referência. Você tem que incluir os artigos que você colocou lá na metodologia aqui, ó. Você vai colocar os seus artigos nos seus resultados que você selecionou aqui, ó, a sua metodologia. Os artigos que você está citando aqui, ó, introdução, né, aqui, ó, que você está explicando o conceito, isso aqui você não usa nos seus resultados, não tem nada a ver com seus resultados. Os seus resultados dos artigos, ele é baseado na metodologia. Quais os artigos que você quis fazer a busca lá na BVS, né? Pode ser no Google Escolar, seja nas referências que você utilizou. As palavras-chave que você utilizou. Agora, esses artigos aqui, ó, que você usou, tá aqui, ó, isso aqui, esse aqui, isso aqui, não tem nada a ver com seus resultados. Tá? Isso aqui é um artigo que você está usando na sua introdução, na sua fundamentação teórica, para você introduzir o assunto para quem está lendo. Tá? O seu instrumento, o seu objeto de estudo
você selecionou aqui, ó, em metodologia. Aqui, ó. Você selecionou aqui, ó. Ficou claro agora? Professor, então, tipo assim, lá no portal eu pesquisei artigos sobre idosos, que é sobre o meu TCC. Uhum. Aí apareceu 30 artigos e eu escolhi uns de 20 anos atrás, por exemplo. Perfeito. Aí o resultado eu vou especificar isso. Isso, perfeito. Aí você vai falar, desse que você selecionou, o que você quis pegar dele? Quais foram as informações? Vamos supor que desses 30 aí ficou 15 só. Aí seus dados são 15. O que eu estou querendo falar é que os seus artigos de resultados são esses aí, esses 15. Não tem nada a ver com os artigos que você usou lá na introdução, não tem nada a ver com os artigos que você usou lá na sua fundamentação teórica. Entendeu? Entendi, obrigado. Isso aí. Então, por exemplo, esses artigos aqui, ó. Na hora que você olha aqui embaixo, ó, esses artigos que estão aqui, ó, isso aqui são artigos na referência aqui, ó, que são usados no seu texto lá. Não são os artigos que você usa na metodologia. Então, não são os artigos da sua referência que você coloca no resultado, não. É os artigos que você quis selecionar pela metodologia. Por isso que estava o exemplo lá de 100 artigos, né? Porque são muitos. Aí você vai passando na peneira até usar os outros. Isso aí. O que eu estou querendo mostrar aqui é isso, que no resultado, você vai explicar esse aqui, ó. É esse aqui que você vai explicar, é o selecionado. O que você pode usar de estratégia para quem está vendo a sua apresentação é, às vezes, mostrar isso aqui rapidamente. Estou lembrando aqui que foram 8 selecionados. Então, aí você vai explicar. Dos 8 artigos selecionados, nós buscamos quais informações. Aí você vai lá e fala assim, ó, nós buscamos o título do estudo, o autor, o ano, nananã. Aí você vai lá e mostra para ele uma tabela, por exemplo, com todas as informações daqueles 8 artigos lá, por exemplo. Aí ele vai ter a noção dos seus resultados aqui, dos artigos que você quis pegar. Entendeu? Você não precisa pegar um artigo, apresenta ele, não, ele quer ver isso aqui, ó. A pessoa que vai estar lá querendo ver, ele vai querer ver isso aqui. Ele vai querer ver o resultado como um todo, uma visão geral, quais foram as variáveis que você quis olhar aqui, ó, e as informações. Entendeu? Não é você explicar um artigo por artigo, não. Ele não quer isso, não. Beleza? Isso não é resultado. Tranquilo? Então, você vai descrever brevemente os artigos desse jeito que eu estou te falando. Aqui, ó. Aqui você está descrevendo brevemente, não é? Aqui, ó. Não está abreviado aqui? É isso. Tranquilo para todo mundo aí? Aqui, exemplo, ó. Exemplo de resultado aí para vocês, ó. Então, aqui nessa coluna, vamos supor que o meu resultado foram 4 artigos. Aqui tem autor e ano do artigo, objetivo do estudo, os participantes, né, que é o número de observações, e os resultados, que é o que nesse estudo estava querendo, né? O que aconteceu ali. Então, isso aqui que é resultado de estudo de revisão. Estudo que usa outros artigos. Isso aqui que é resultado. Ô, gente, essa montagem desse quadro é só uma sugestão que a gente tem para vocês organizarem a apresentação. E aí, quando a gente fala isso, é assim, para vocês escolherem, por exemplo, os 4, 5 artigos mais importantes daquilo que você estava pesquisando, né? Que é a fonte do seu objetivo lá de trabalho mesmo, do seu trabalho. Então, vocês pegarem aqui e vocês apresentarem ele de forma resumida aqui, dar uma pincelada aqui de quais que são os artigos que vocês se basearam, né? Que vocês estudaram aí a respeito do seu tema, né? Porque não dá para chegar aqui e apresentar cada um dos artigos, não tem como, não dá tempo, né? Então, aqui para poder vocês apresentarem de forma concisa o que a literatura está falando a respeito daquele tema. Aí, na discussão, é que vocês realmente vão discutir, olha, fulano, né, fulano e colaboradores, estamos dizendo, Lamon e colaboradores, falou a respeito, tipo assim, citou que
O estudo de força na reabilitação do joelho, por exemplo, de força de quadríceps é importante na reabilitação do joelho, por exemplo. Já o Windler e colaboradores não concorda. Então, aí que vocês vão jogar uma coisa com a outra e vão discutir o assunto que é o foco do TCC de vocês, entendeu? Entendi, Luciana. Aqui ainda sobre os resultados, de que forma que a banca quer que a gente justifique por que a gente excluiu os artigos? Tem que justificar de cada de artigos ou pode ser de uma forma geral? Ou tem que fazer isso aí você vai fazer lá na metodologia, né? Que você vai colocar quais são os seus critérios para escolher os seus artigos. E aí você vai colocar de uma forma geral, não precisa colocar um a um, não, né? E aí, aí aqui vocês vão, quer dizer, na metodologia, vocês vão colocar lá, tá lá, né? Critério de inclusão, critério de exclusão. Aí no resultado você já vem explicando, já quer dizer, quantos artigos vocês encontraram, quantos foram excluídos. Aí tá nesse organograma aí antes, Eduardo, no organograma que tá ali, no fluxograma. Esse. Então, por exemplo, vocês encontraram 100 artigos, e aí, por causa dos critérios de exclusão, vocês excluíram esses 92, e vocês vão utilizar, por exemplo, vocês utilizaram no seu TCC 8 artigos, que foram os artigos selecionados. Aí, passa para o próximo slide, por favor, Eduardo. Eu acho que eles estão confundindo muito essa parte. Aí aqui você vai falar, quer dizer, aqui você vai falar quais foram os motivos que você excluiu de forma geral, gente. Não é para pegar artigo por artigo e falar por que excluiu, não. Então, aqui, porque lá você tinha os critérios, aqui você vai explicar por que vocês excluíram, né? Foi porque eles não tinham uma pontuação no mínimo 6, por exemplo, na base Pedro, né? Então, aí a gente sugere, e aí depois para vocês apresentarem esses resultados em formato desse quadro, para vocês colocarem os pontos mais importantes desses, por exemplo, desses 8 artigos que foram escolhidos por vocês. Só que para uma apresentação de 20 minutos, a gente não consegue explicar 8 artigos. Então, a gente sugere que sejam mais ou menos uns 4 ou 5 que vocês escolham como mais importantes aí do seu trabalho, os que mais discutem o tema que vocês escolheram e apresentem ele de forma sucinta aqui, né? E aí, na discussão, que vocês vão entrar realmente nessa discussão de quantos autores concordam com determinado fato, quantos discordam, por que eles discordam, qual que foi a metodologia utilizada, né? Aí que vocês vão discutir. Deu para entender? Deu. Obrigada. Deu? Então, vamos lá. Só complementando aqui a parte de discussão, né, que a Lu até abordou aí. Então, além de discutir nesses artigos, né, levando em consideração aí a qualidade metodológica, comparar, né, como ela falou, esses estudos, considerando aí a sua qualidade, quem está corroborando ali com seus dados, quem está negando ali, né, o que você encontrou na hora que você analisou os artigos. Também sempre lembrar de quando você discutir, criar ali as informações, sempre referenciar todas as frases, né? Quem está corroborando a literatura, quem está negando ali o que você fez, por que você acha que deu errado, né? Ou que não está ali conforme os outros resultados. E na discussão, né, tente a trabalhar também entre 3 a 5 slides, né? A discussão também é um ponto importante, onde você vai abordar ali os seus resultados e o senso crítico, né, desses resultados, tentando sempre abordar ali quem na literatura corrobora com seus dados e quem está, né, discordando. E aí você pode trabalhar entre 3 e 5 slides também na discussão. Alguns estudos, muitas vezes na discussão,
eles também colocam as limitações do estudo, né? Então, se vocês quiserem colocar lá algum tipo de limitação, né? Algum tipo de ponto negativo em relação ao estudo ou dificuldade que teve no estudo, você também pode colocar aqui nesse capítulo, geralmente aí no último parágrafo, né? Que seriam as limitações, né? Então, isso também é importante aí para nós. Então, discussão é mais ou menos isso daí. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês também podem avaliar a nossa montagem de slide? Para ver se está montando certo, montar e dar umas dicas que pode mudar na montagem. Então, Luciana, como é que é a prática aí normalmente? É isso que a gente pode, assim, marcar um dia, né, no final de maio aí, uma quinta-feira à noite, e aí a gente marca um dia para poder alguns alunos que se dispuserem aí a fazer a apresentação, aí a gente pode, em cima dessa apresentação, a gente vai mostrar para vocês, olha, esse slide aqui não está muito claro, esse slide aqui está com muito escrito, ou então você não está abordando de forma adequada o resultado, ou a discussão. Então, a gente pode fazer uma análise geral, assim, de alguns trabalhos que queiram apresentar aqui para a turma, né? Não só para mim e para o professor Eduardo, mas para a turma aqui. E aí a gente pode fazer essa análise para todo mundo como um momento de aprendizado para vocês, né? Mas aí tem que ver quem se dispõe a fazer isso. Agora, individualmente, aí o professor Eduardo, a gente não dá conta, né? Porque são, assim, mais de 100 alunos. Então, imagina a gente avaliar 100 slides, né? A gente não consegue. A gente consegue fazer dessa forma aqui, de vocês apresentarem, e aí a gente faz essa discussão. Faz essa análise aqui junto com vocês, e vamos dando os toques para vocês, o que é bom, o que não é, né? O que está certo, o que está errado. Ok? Agora, enviar slide para a gente avaliar, a gente não dá conta, não. Porque aí centraliza, né, tudo em nós dois e a gente realmente não tem como avaliar o trabalho de todo mundo. Mas dá nesses momentos aí de apresentação, dá para no momento ali que você está já dando dica para você já começa a perceber, né, onde você mesmo pode melhorar. Então, não tem tanta dificuldade assim, já que os estudos são mais ou menos do mesmo tipo, né? Então, você já consegue perceber ali pelas dicas de alguns, né, o que você também poderia ajudar, auxiliar no seu mesmo. Então, dá para tirar avanço aí, melhoria desse tipo de formato também de correção. Acho que não vai ter problema, não. Professora, os livros que a gente usou também precisa citar de alguma forma? Na verdade, assim, a gente tenta evitar o uso de livros, né, numa revisão. Mas eu sei que vocês usam, né, que os tutores online, eles aceitam, né, esse uso de livros. Aí, assim, na apresentação, o ideal é que vocês não utilizem esses livros como referência aí para o seu trabalho. Mas, por exemplo, lá para a introdução, para essa parte, né, de conceitos básicos e tal, tudo bem, aí pode utilizar. Agora, para o seu trabalho mesmo, para o tema mesmo da sua discussão ali, aí vocês devem evitar. Aí é mais baseado nos artigos experimentais mesmo. Sim. E até mesmo na introdução, eu preciso referenciar também o autor? Sim, se for algum conceito, né, que não foi você que falou sobre aquilo, né, então você tem que colocar a referência de quem que definiu aquele conceito, de quem definiu aquela doença, por exemplo, né, de quem fez essa descoberta, então tem que pôr referência. E uma coisa importante que a gente não falou aqui, que as referências, gente, ao longo aqui da apresentação, então lá na introdução,
nas discussões, na discussão e tal, você não precisa sempre colocar na frase ali, ou entre parênteses, a referência. Vocês podem colocar embaixo, entre parênteses, com a letra menor, no canto à direita ali, vocês colocam as referências que vocês utilizaram para aquele slide, tá? Então, não precisa ser cada item ali com uma referência, você pode fazer referência toda embaixo daquele conteúdo que você está ali falando, tá? É uma forma de apresentação ali do seu conteúdo. Então, pode fazer dessa forma na introdução, no caso, se eu fosse citar algum livro. Porque na introdução, igual a Thais falou, eu coloquei mais artigos no capítulo 2 e capítulo 3. O capítulo 1 era mais conceito, aí eu achei os conceitos melhores dos livros. Uhum. Aí vocês não podem colocar referência embaixo. Mas não é referência completa, não. Por exemplo, Lopes e colaboradores 2015, por exemplo, né? Assim que você vai colocar a referência embaixo aqui. Uma abreviação. Tá? Não é referência completa igual você põe lá no final, não. E como que a gente colocaria no caso do primeiro capítulo? Que é mais sites, livros. Site, por exemplo. Livro tem como colocar o autor, mas e no site? Vamos supor que eu peguei referência do Ministério da Saúde. Coloca Ministério da Saúde, ano tal. Não precisa, tipo, Porque copiar o livro inteiro e colocar lá, não, né? A referência completa está lá no final do trabalho, né? Aí é só a citação. Ah, tá, entendi. Obrigada. E nas referências do slide, tem que colocar todas as referências, só que vai ser usado no artigo, na apresentação, no slide. Pois é, a gente tem utilizado aqui na apresentação, vocês só colocarem as referências que foram utilizados durante a sua apresentação. Então, por exemplo, você tem lá, no seu trabalho escrito, você utilizou 20 referências ali. E aqui na apresentação, você só falou de 10. Então, você vai colocar os 10. Não precisa colocar os 20, porque você não utilizou ele aqui na sua apresentação. Tá? Você vai colocar só as referências de que você utilizou ao longo da sua apresentação. E, gente, uma coisa para vocês saberem também, que às vezes ajuda vocês aí, é o seguinte, a banca só recebe a sua apresentação em vídeo. Ela não tem acesso ao seu trabalho escrito, tá? Eles não têm acesso ao seu trabalho escrito. Então, eles não sabem que lá tinha 20 referências, que tinha, né? Tipo assim, como que você escreveu, como que você teve o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, porque eu sei que na parte escrita, como que é? Vocês definem um objetivo geral, 3 objetivos específicos, e de cada objetivo específico você tem que fazer um capítulo, não é assim que vocês fazem? Então, normalmente, por exemplo, o capítulo 1 é uma parte mais de introdução. Então, aqui na parte da apresentação, vocês vão colocar isso lá na introdução, não precisa vir como resultado, tá? Então, só quando você entra realmente no seu tema, na sua discussão, o que você está querendo descobrir com a sua pesquisa, é que vai entrar nessa parte de resultados e de discussão. Ok? Então, vamos lá. A conclusão é a última parte, né? Então, você vai apresentar a conclusão. Se você não colocou as limitações do estudo lá no finalzinho, no último parágrafo da discussão, você coloca aqui na conclusão também as limitações do estudo realizado. Lembrando que a conclusão, você tem que voltar lá no objetivo. Vamos supor que você tem 2 objetivos. Então, você vai ter 2 parágrafos de conclusão, né? Onde você vai concluir ali sobre o que cada objetivo seu quis, né, avaliar, e aí quais que são as conclusões sobre esses objetivos. Então, a conclusão, ela não é para escrever mais ou discutir mais. A conclusão é simplesmente para você concluir referente aos seus objetivos. Simples e bem conciso ali, né?
Então, se os seus objetivos já são simples, concisos, em tópicos, a sua conclusão, para cada parágrafo, você vai estar ali respondendo sobre os objetivos que você tinha lá atrás, né, no seu estudo. Então, a conclusão é simplesmente para você concluir, não mais discutir. Beleza? Ok, gente? Aí as referências, né, nas normas da BNT. Então, lembrar que o tempo de apresentação, aí tá vendo, é de 15 minutos. Eu falei 20, não, é 15 minutos mesmo. Uhum. E não modificar o plano de fundo, nem as fontes dos slides, e apresentar apenas o conteúdo. Então, por exemplo, não vai colocar figurinha, né, nenhuma animação, nada disso que não tem a ver com a sua apresentação, porque às vezes aparecem algumas coisas assim. Às vezes as pessoas falam assim, para ficar mais ilustrado. Não, a gente só coloca figura quando é para ilustrar aquilo que você está falando. Tem que ter a ver com o seu conteúdo. Não tem que colocar enfeite nenhum na apresentação, não, tá? Alguma dúvida, gente? Não, por enquanto eu não tenho dúvida. Eu tenho interesse em apresentar para vocês, se for preciso, que vocês me falem o que eu preciso corrigir antes de enviar, antes do dia 7. Ótimo, vou até anotar o seu nome aqui. Aí, eu e Eduardo vamos ver, então, uma data, deve ser, né, numa quinta-feira aí, né, Eduardo? Uhum. À noite, e aí a gente marca, quer ver? Vamos até já ver de uma vez, Eduardo? Vamos. Que aí já fica, vamos ver, deixa eu pegar a agenda 27 de maio é a última quinta-feira. Podia ser, né? 27 de maio, pode ser, pessoal? Pode. Então, aí vocês, por favor, não esqueçam de ver se tem como mandar o trabalho de alguém que fez o semestre passado. Ah, tá. Vou olhar modelo, isso. Né? Sim. Uhum. A gente olha assim. Então, 27 de maio. Ok, deixa eu anotar aqui. Vamos marcar 19h30, porque eu acho que quem trabalha e tal já chega até 7h30. Beleza. Então tá, gente, é isso. Mãos à obra, né? E aí a gente tira as outras dúvidas aí nesse dia, porque à medida que vocês forem montando o slide, é que vocês vão tendo mais dúvidas mesmo. Então, nesse dia 27, a gente tira as outras dúvidas e aí alguns apresentam. Tomara que não seja só a Dayana, outras pessoas também apresentem. Você vai anotar os nomes agora ou manda lá no grupo do TCC? Oi? Vai anotar os nomes agora ou pode mandar lá no grupo do TCC? De quem vai apresentar? Pode mandar lá no grupo. Ok. Lu, Thaís. Tá bom? Tá me escutando? O vídeo é para o dia 7 do próximo mês, né? O vídeo tem que ser enviado. 7 de junho. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu fiz um slidezinho aqui. Só um minutinho. Lu, é a Thaís de novo. Oi, pode falar. E sobre os avaliadores, como que é? Tipo, eles são tranquilos, eles entendem que é a nossa primeira vez de fazer um trabalho desse tipo, ou eles são, assim, totalmente carrascos? Não são carrascos, não. Na verdade, eles entendem, né, que vocês têm que estão apresentando aí, né, o TCC, essa forma que vocês têm de orientação, né, que é online e tal. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. E uma outra coisa importante que eu lembrei é o seguinte, que na hora que vocês forem mandar essa versão final do TCC em PDF, lá tem uma parte que fala assim, banca examinadora. O pessoal do online já sabe que nessa data que vocês mandam, vocês ainda não têm conhecimento de quem vai ser a banca examinadora de vocês. Então, podem mandar em branco mesmo, que eles já sabem, que só depois é que vocês vão saber da banca, tá? Então, isso é uma pergunta que sempre surge aí depois.
E aqui, ó, então eu coloquei, vou mandar para vocês, então a defesa. Vocês vão enviar um link do YouTube com a gravação da defesa até o dia 7 de junho. Quem já fizer antes, pode mandar antes. O e-mail é esse aqui, que é o tcc.pitagoras.guajajaras@gmail.com, tá? Nesse e-mail, o que tem que conter? Tem que ter o nome completo do aluno e o título do TCC, tá? No corpo ali, vocês vão escrever lá no e-mail isso, o nome completo e o título do TCC. E lembrar que esse vídeo tem que ter no máximo 15 minutos, tá? Então, é isso. Eu vou mandar essas informações aqui para vocês, principalmente por causa do e-mail, né? E aí é isso, então, e dia 27 a gente encontra de novo, então, para tirar as outras dúvidas de vocês, e alguns apresentarem para a gente ver. Tá bom? Perfeito, obrigada. Lu, eles estão me perguntando aqui no grupo qual o tempo mínimo para apresentação. Eu tinha falado entre 14, eu falei errado, né? Entre 14 e 20.